verdade essa. É isso, Vara. Fala comigo, meu povo. Fala comigo, meu povo. Estamos com convidada especial, Carolina Costa. E eu tenho certeza que você está vendendo do jeito errado. Certo? Certo. Ela vai colocar aqui pra gente uma coisa que aconteceu com ela. Ela não sabia vender, deu tudo errado, foi demitida, falaram que ela não servia nada para vendas. E hoje ela vende qualquer coisa. Então, meu povo, fica aqui que eu tenho certeza que você vai pegar vários insights que ela dá treinamentos, inclusive para empresas. Então, com certeza vai fazer resultado para você. Fechou? Enquanto isso, a gente vai bater o papo aqui e você vai pegando os insights. Pode ir comentando aqui que a gente vai responder ao vivo. Fechou? Vamos entregar o ouro? Bora. Muito obrigado, Carolina, por você ter agradeço. aceitado este convite. Eu que agradeço o convite, Pedro. Top demais. Vamos lá, Vamos então, lá. vamos direto. Assim, eu sei que tem uma história que quando você começou trabalhando com vendas, mas alguma coisa aconteceu no caminho que te desmotivou nessa linha e depois se encontrou de novo. Mas vamos começar de onde caiu tudo. Onde caiu tudo. Na verdade, eu vinha da área de vendas, mas uma área mais tranquila, que era de assistente, né? Ali você faz de apoio. Aí até o momento que eu fui ser executiva de contas. Ser executiva de contas é um pouco mais desafiador e fui demitida. Me chamaram para uma bela de uma conversa e falaram assim, olha, você não nasceu para vendas. A partir de agora, só procura vaga administrativa. Eu fiquei meio em choque. Eu falei, tá, tentei. Administrativa. Mais ou menos que ano que era isso? Nossa, isso foi em 2013. 2013. Boa. 2013, foi bem no meu começo da área comercial. E aí, eu tentei outras vagas, isso em um mês. Aí, a vaga que apareceu foi gerente comercial de franquia. Tá. Eu falei, tá. Aí, fiz o processo, ainda meio incrédula de tudo isso, passei. E lá fui aprender da forma que eu achava que era certa. E ali caiu minha ficha. Então, ali eu falo que começou minha área de vendas. Então, ali que eu entendi o que era vendas, o que era processo, o que a gente vai contar aqui. Então, foi a partir deste momento. Então, março de 2013 começa essa história. Tá, eu vou pular a primeira parte, que é uma parte que não foi boa, foi traumática. Vamos falar, e da segunda de onde tudo começou, então. O que vocês vendiam lá? A gente vendia matrículas, era um curso de estimulação e a gente fazia matrículas por todo o Brasil. E aí eu tinha que ensinar vendedores a fazer isso e tinha que vender em inaugurações. Então era ali vamos ver e faz acontecer. E eu não sabia que era assim vendas, né? Eu sempre imaginei que a gente aprende e depois a gente faz. E na venda, na verdade, nunca é assim. A venda, o certo é você... Calma, a gente vai contar. Entendi. A gente vai contar com o que é o certo, o que é o errado, mas antes pra galera aterrizar, porque quando a gente fala de venda, tem muita gente que tem um certo trauma, um certo bloqueio Sim. com relação a vendas e ao mesmo tempo a gente sabe o benefício que tem vender e vender. Então vamos começar pela parte de benefício. O que acontece quando realmente a pessoa começa a deixar do jeito errado e começa a fazer as coisas do jeito certo? O que começa a acontecer na vida dela, no negócio dela? Vai fazendo o sentido, e aí ela percebe que a palavra vendedor que ela aprendeu a vida toda foi de uma forma errônea. Porque a venda, ela é uma construção, né? Ela tem ali todas as etapas certas para que aquilo aconteça. Então, quando você enxerga, você sabe entregar o produto, você sabe fazer a forma daquele produto, você consegue... Primeira coisa, você compra aquele produto porque você enxerga que ele precisa ser seu para você poder vender. Isso é fato. Então, isso é o processo, vai te transformar numa pessoa... Não é a receita que... Gente, não vou trazer a receita 100%, tá? Segue ali 2 ovos, põe o trigo que vai vender tudo, mas você vai conseguir vender numa maior escala ou vai ter ali o cliente a curto, médio e longo prazo, que é isso que a gente tem que entender na venda. Então, a venda te traz isso. Então, respondendo a sua pergunta, quando você se torna um bom vendedor, você enxerga o processo. E sabe as etapas, sabe quando vai ser um cliente imediato, quando vai ser um cliente a médio e a longo prazo. Show. Isso vale transforma... tanto para o vendedor quanto para o empresário, que tem que saber vender também ou trazer. É o primeiro, né? O empresário ele tem que saber vender o primeiro, né? E isso é o maior medo. O empresário, principalmente o empresário local, ele acredita que ele veio de fábricas, de locais, ele fala, não, eu vou contratar alguém. Se ele não souber vender, ele pode contratar um melhor especialista. Não vai vender o produto dele. Ele precisa vender.
E agora falando do lado oposto, se o cara deixa a venda de lado, que é esse exemplo que a gente trouxe aqui, Sim. é o empresário que não sabe vender, porque né, chega um momento da nossa vida que a gente não sabe vender. Né? Quem começou sem saber vender, chega uma hora que ele dá de cara de não saber vender mesmo, porque ele abriu um negócio e depende dele. E aí ele começa a ver isso aí na frente dele todo dia, ele não consegue vender. Aí ele tenta trazer um vendedor e começa a dar alguns problemas. A gente falou do benefício de Se tornar vendedor. De se tornar vendedor, de ter processo. E aí a gente, olhando o lado oposto agora, ele deixar isso de lado, ele ir apagando isso da vida dele, as vendas, deixando de lado. O que acontece no médio prazo e longo prazo aí do negócio? O negócio dele não vai pra frente. Ele vai tentar para outros sócios, mas ele não vai enxergar. Por isso, hoje, tanta gente faz o diagnóstico de vendas, né, nas empresas. Porque é exatamente... O que é um diagnóstico de vendas? O diagnóstico de vendas é você ir lá e entender o porquê que a empresa não está vendendo. Né? Porque o carro-chefe de qualquer empresa, seja ela de educação, seja ela de venda de produtos, seja ela da área digital, ela é a venda. Ela é como você mostra, é ela como você apresenta, seja ele numa propaganda, seja ele num vídeo, o que for, é uma venda. Uhum. Então, quando a pessoa ela não sabe enxergar isso, ou ela tem medo da palavra venda, ela deixa isso para lá. Então, o diagnóstico traz isso, traz essa clareza para ele. Olha, tanto X com tanto Y não bate no seu final. Não chega no que você quer. Não chega no faturamento que você precisa. Porque não adianta você só fazer uma divulgação e cruzar seus braços. Ele chama diagnóstico comercial? Diagnóstico comercial. E ele começa no faturamento mesmo? No faturamento. E cai No ponto de equilíbrio que você quer chegar, e aí vai indo. Tá. Quando que você começou, qual foi a sua margem, em que momento você teve um pico próximo do que você desejava. São perguntas muito próximas disso para você entender. Show. E a gente estava falando momentos antes aqui, que tem uma história de que você tinha esse bloqueio também. Sim. Que talvez até tenha sido fato no momento lá que o cara falou não siga nessa carreira. E em algum momento você teve um clique que mudou. O que aconteceu? É o famoso bateu água na minha bunda. Assim, a gente pode dizer aqui. Foi a hora que a pessoa me falou assim, ou você vira a chave, ou você vai ser mandado embora. Eu falei, ser mandado embora de novo, não. Dessa vez, não. O que tem que ser feito? Ele tem que vender. Você tem que ir lá e fazer e vender. Peraí, nessa segunda empresa chegou nesse momento Chegou nesse momento de novo. Porque assim, era o que eu falei. Eu entendi que a venda era eu entender. Tá, vai me contando a história. Tá, então eu aprendia o que era o produto. E ficava lá aprendendo o que era o produto. Aham. E era pra ficar um mês aprendendo o que era o produto. Na minha cabeça era isso. Eu fico um mês aprendendo o que era o produto. Depois eu fico mais um mês aprendendo o que é vender. Depois eu fico mais... E não. O prazo de um vendedor é 30 dias para você entregar resultado. Certo. E eu estava com 45. E aí eu não tinha entregado o resultado. Eles tinham falado assim, vai lá e faz a palestra de vendas, né? Porque era uma palestra, você fazia uma palestra para vender. Falei, não vou fazer não sei falar. E aí chegou o diretor e ele falou assim, e aí, você quer ficar? Falei, eu preciso, é claro que eu quero, eu preciso ir muito. Porque era um salário mais alto, era uma prospecção, era tudo diferente. Falei, então vende. Você tem 15 dias pra me mostrar isso. 15 dias a água bateu na bunda. Literalmente. Aí eu falei, tá, então tá, essa próxima viagem é sua, vai e vende. Eu fui e falei, daqui eu não saio, pode marcar palestra o dia todo que eu vou vender. Mas quando a gente coloca um prazo pra fazer alguma coisa, nem sempre vai funcionar. Teoricamente vai, mas na venda tem alguns bloqueios, né? Tá bom, agora eu sei que eu vou vender, mas na hora que pega o telefone começa a tremer, começa a não sei o que eu vou falar, começa medo de julgamento, um monte de bloqueios que acontecem no... E como que foi? Você tinha esses 15 dias? Nossa, era o primeiro, eu gaguejei, era uma sala com 50 pessoas, eu gaguejei a palestra inteira. E assim, não era venda só, né, ali, olho no olho, era uma venda para 50 pessoas, onde tinha que ter aprovação, né, que a gente vai falar sobre isso, algumas técnicas, para que as pessoas comprassem. Saiu 50 pessoas sem comprar nada. Essas horas que o coração bate do vendedor, eu falei, se matar. Pronto, falei, acho que já é melhor entregar a carteira. Estavam certo, né? Porque deve bater esse momento. Um demitiu, o outro estava prestes a demitir. Foi lá e falou em público 50, ninguém comprou. Porque querendo ou não, eu tinha sido demitida desse emprego que falou para eu procurar área administrativa em fevereiro. Março eu entrei nessa outra. Aí já era abril praticamente. Eu falei, então tá certo, eu não sei mesmo vender. Mas não era só do chefe, né? Você foi no campo de batalha e viu que também não vendia. Não dava, 50 gaguejando.
Aí, Alguém, acontece com você, você já tentou vender e não deu certo, não tô falando no palco, porque o palco é mais difícil, mas pegou o telefone, ligou e não deu, um dia, 2 dias, aí você quis desistir, conta aí se é o seu caso. não, e aí teve essa parte também de pegar o telefone, porque aí como foi os 50, você tenta fazer o pós depois, né? Fala, olha, você teve aqui na palestra, era desligar na minha cara, era... E a tal da resiliência que falam, né? Que você recebe 3 nãos para um sim, né? Eu falei, não existe essa estatística, ela não tem. Aham. E fui tentando até, acho que olha, deve ter sido assim, faltando acho que 3 ligações para acabar esse dos 50. Uma senhorinha me atendeu. Falou, eu gostei muito, mas te achei nervosa. Eu falei, entendi, tá. E aí aí que virou meu pulo do gato, que aí eu fui fazer o quê? Eu fui ser eu, que é exatamente o que a gente precisa trazer na hora da venda. E aí, conversando com a senhorinha, desmanchei e falei, pois é, fiquei, não sei o quê. Ela falou assim, não, e você é muito boa, muito esperta, eu vou aí fazer minha matrícula. E ela foi minha primeira matrícula. Ah, que massa. Então, você fez o pitch na frente de 50 pessoas, depois você fez follow-up nas 50 pessoas. Nas 50 pessoas, eu tinha que fazer matrícula, não podia vir embora. E assim, ele tinha sido muito bom, meu diretor, que ele falou, traz 10 matrículas só. Normalmente, depois que você vai nessas metas de inauguração, você tem que trazer 50, 100. Ele me falou que poderia trazer 10. Ele foi bonzinho. Foi bonzinho. Acho que ele viu que eu queria ficar mesmo. E aí ele me deu essa chance. Entendi. Nesse momento aí, foi só uma conversa com a senhorinha, mais ou menos, ela gostou. E ela falou que ia lá fazer a matrícula. E ela comprou. Na verdade, ela já queria comprar, ela só queria essa ligação, nesse caso aí. Nesse caso. Mas você fez a primeira venda, Fiz. e aí virou alguma chave aí ou ainda não? Aí virou. Já virou? Aí virou. Porque aí eu falei, deixa eu tentar. E na próxima palestra eu já tentei ser eu. Porque assim, eu sou, né, cada um tem seu perfil e todo mundo, por isso que a gente vai falar disso também, mas acredito que mais pra frente, mas assim, todo mundo pode vender. Não é porque eu sou tímida, todo mundo vende, né? Então, e isso eu fui aprender depois. Mas aí eu falei, vou trazer um pouco de Carol. Eu sou muito brincalhona, eu sou muito espontânea, eu gesticulo muito pra falar. Falei, vou levar isso. Eu vou esquecer um pouco do tanto de conteúdo que tinha, vou ser mais sucinta, vou trazer muito mais espontaneidade. E aí, ali tinha... Eu não vou lembrar, mas assim, eu sei que na época, esses números me marcaram, talvez, pela história toda, mas eu pensei, eu devo ter fechado 60% da sala nesse momento. Top demais. 60% da sala. Se a gente pensasse em 20%. Aí já cresceu muito, falou, agora acertei. Que aí eu falou, quero fechar, e aí eu tive que chamar os outros funcionários da unidade, né? Era uma escola, para me ajudarem, porque eles queriam preencher a ficha de matrícula. Nem eles estavam acreditando em você, nem nada. Não, porque na primeira foi 50, foi mais lotado. Aí eu falei, bora. E aí dali eu falei, eu fui começando a entender. Eu falei, entendi. Então, mas além, sem nenhuma técnica, sem nenhum conhecimento, sem imaginar o tamanho do mundo que é esse tal de vendas. Tá, aí depois disso aconteceu muita coisa. Você passou em várias empresas, várias vendas. Várias vendas. Muitas. Vários setores de vendas, muitas vendas mesmo, treinamento de pessoas. Conta um pouquinho aí de lugares, se você puder falar, para o povo entender. É porque eu gosto de verdade aqui de trazer, quando a gente traz podcast, eu sempre trago uma pessoa brilhante aqui daquele determinado assunto. Só que vocês não sabem, só eu que conheço a pessoa. Então eu gosto que a pessoa traga o que ela tem de bagagem para você entender que você pode confiar nela para fazer sentido na tua vida, fechou? Claro, vamos lá. Então, assim, essa experiência de Supera, né, que é uma grande franquia que fica aqui na região de São José. Hoje ela tem mais de 300 franquias pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todo conhecendo para ela. Então ela já me trouxe uma bagagem muito de conhecimento e teoria. Sair dela, já arrisquei. Fui para consultoria comercial. E aí eu fui para uma empresa chamada Magras. Trabalhei para o IASIG, né, trabalhei na Pearson. Fiz Fisk, Brás Cubas. Fiz Ativamente, então fui aí em alguns outros segmentos prestando uma consultoria comercial. Então eu ia na ponta, me transformava como uma consultora daquele produto, conhecia o produto em si, entendia tudo, porque isso é importantíssimo você fazer, conhecer o produto. Não adianta você falar, quero prestar uma consultoria, mas não entende todo o acompanhamento do produto, não entende qual o desafio, o diagnóstico. Fazia toda essa parte, fazia junto, fazia ação. E fui aprendendo, fui fazendo junto. E ali aí pude ir para outras cidades, que aí eu era chamada. Fui para a ginástica do cérebro depois, assumi também a franqueadora de lá. E aí
fui tendo essa oportunidade, voltei, enfrentei Evolute, Estágios, Líder Med. Então, essa oportunidade de comercial aí foi crescendo em diversos segmentos. Teve segmento bancário, segmento de consórcios. Legal, é bastante coisa. E tem bastante histórico em matrículas também, né? Que tem bastante gente que assiste aqui. Vale para todas as pessoas o que a gente fala de vendas, porque no fundo é uma comunicação de converter uma pessoa para pessoa. Então, no fundo, vende para todo mundo. Mas é legal para também quem é do digital aqui, muitas coisas que a gente vende é matrícula, muitos cursos, então vai funcionar bastante aqui. Mas tem serviços, né? Serviços no geral. Serviços no geral. Dito este histórico brilhante que temos aqui, me fala, o que você viu nessas empresas, em empresários especificamente, do lado das vendas, que você viu que estava fazendo do jeito errado, achando que estava acertando? Processo. Queria contratar, não, vamos procurar em todos os lugares, todos eles. Tá. Vamos procurar no mercado o melhor vendedor. Essa era a frase, isso era a solução para eles. Era o melhor vendedor do mercado. É lógico, gente. Opa, bati até aqui. O melhor vendedor, ele vai ser sensacional, mas se ele não tiver o processo, ele não vai saber fazer o seu produto, não vai saber vender o seu produto. Ele precisa de um processo. Ele precisa das etapas corretas. Ele precisa da estruturação comercial. Ele precisa saber de onde ele vai, até vai à ponta. Tá, então vamos falar de estruturação comercial. Já que é um problema de todas as empresas, processos comerciais, muitas pessoas sentam aqui e falam sobre processo. A gente está pegando especificamente processo comercial. O que o cara tem que fazer, então, se não é encontrar o melhor vendedor do planeta que fale português para vender? Vamos lá. É conhecer muito bem o seu produto. Então, como eu disse, a primeira coisa do empresário é saber vender o seu próprio produto. E hoje eu posso te falar que eu já fui em algumas pequenas, com oportunidades nessas grandes que eu falei para você. Eles não sabem vender. Se você perguntar para o próprio dono, ele fala, eu abri porque eu acredito. Tá, me vende. Uhum. Ele não te vende. Então, assim, é deixar muito claro isso. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente precisa criar um e-book, um manual, como você quiser dar um nome, do processo. Então, um documento, né? Um documento, porque aí fica ali. Ele é o processo. Só que quem tem que saber esse processo, por isso que eu falei, não adianta eu contratar o top e o empresário ter medo de falar, não, mas eu não sou bom vendedor. Porque se ele não vender, ele não vai conseguir ensinar ninguém. A pessoa vai falar, vai vir, o melhor vendedor vai vir com táticas para ele, vai falar para ele, mas ali eu vendia de tal jeito. Mas se ele tem um processo, aquele processo vai pela persistência. Então vamos por esse processo. Meu processo você chega na empresa, e é o processo mastigado, Pedro. Você tem que mastigar para qualquer pessoa. Não importa se ele é o melhor vendedor, se ele está começando agora, você tem que mastigar. Então, você tem que chegar tal horário, você tem que fazer, ligar seu computador, responder os e-mails, fazer uma rota se você for vendedor externo, fazer ali o seu roteiro de ligações, como que você vai fazer o seu disparo de mensagens, tudo. Como é o seu processo de vendas, como que se vende o produto da sua empresa. É ali que a gente vai fazer. Então, tem que fazer toda a etapa. Qual que é o script que vai ligar? Qual que é a etapa que você prefere? Então, por exemplo, em vendas, a gente fala que todo produto ele tem características, vantagens e benefícios. Então, uma base para isso, para onde quer uma dica boa, faça isso do seu produto. Qual é a características, quais são as vantagens, quais são os benefícios. E ali você vai conseguir descrever o restante. E aí você consegue montar script de vendas, script de ligação, script de atendimento. E aí, gente, eu estou falando de um produto físico, né? Como seja aí uma venda de uma caneca, como também de um serviço, de um baile, de uma formatura, que for ali, de matrículas, como o Pedro disse, faça esse processo. Então, assim, entenda a característica, vantagem e benefício. Eu aprendi isso há muito tempo e ele faz sentido para mim. E é o que eu tenho usado em qualquer venda que eu vou fazer. Então, faça isso. E aí, assim, monte esse manual. Esse manual não tem que ter 50 páginas, tá, gente? Ele pode ter 5, 3, mas ele precisa ter um começo. Porque o vendedor, ele tendo ali como soft skill, né? Às vezes tem aquele cara que você fala, ele vende sozinho. E tem aqueles que você fala, não, nunca vai vender. Como fui eu? Eu já fui essa pessoa. E eu falo que eu adquiri através do hard skill, assim. Eu aprendi através da persistência. Falei, vai dar certo e fui ali. E aí foi tendo processos, né? E aí eu fui aprendendo. Por isso que eu falei, existem técnicas, existem gatilhos. E foi processo. Então, assim, insira gatilhos. Não sabe gatilho? Procure quem pode te ajudar.
Os gatilhos, às vezes, você sabe, você utiliza no seu dia a dia, mas não sabe qual é. E é legal você saber para poder mostrar mesmo. Então, para poder entender ali em que momento. Porque às vezes acontece do nervosismo, isso você me perguntou, eu fiquei muito, então gaguejei. Você gagueja, você esquece. Você pode vender qualquer coisa que a pessoa tá querendo, ela não vai comprar. Ela não vai acreditar. Então, o gaguejar, eu perco o gatilho da autoridade, de dominar o que eu estava falando ali. Então, esse é um gatilho que é importantíssimo, né? O gatilho da autoridade, de que você domina o que você fala. Por isso que eu falo, se você está em qualquer lugar, se você é empresário, você compra aquilo que você está vendendo, pelo preço que você está vendendo, porque aí você aplica valor, pelo tipo de produto que é, pelo jeito que é oferecido, tá tudo claro para você, empreendedor, empresário, porque aí você consegue transpassar isso para o vendedor. Então, aí eu consigo trazendo, então eu vou trazendo para ele e vai esmiuçando, porque nada mais é do que a prática. Só que se eu fico nervoso, falar, vende lá, eu não sei que horas que eu uso, porque tem um lugar certo e a hora certa para você usar autoridade, tem a hora certa para você usar a aprovação social, igual eu disse, né? A turma de 50 pessoas. Eu tinha que pegar aqueles que estavam com o olho brilhando, falando, você vai comprar. Porque aí, se ele fala, eu compro, vai uma margem de pessoas comprando, que chamam de aprovação ou de aprovação social, né? Existem hoje técnicas. Então, em que momento eu uso isso? Em que momento eu uso a sondagem? Então, Pedro, me conta o que você está buscando? Eu faço perguntas abertas, existem as perguntas fechadas. Um erro muito grave na venda, que eu percebo também nesses diagnósticos, é as pessoas buscarem o não, o sim ou não. Eu nunca quero buscar o não do cliente. Então, fica bom para você hoje ou amanhã? Fica bom amanhã, tarde? Também não deixar disponível, o horário que você me falar, eu tô livre para você, eu tô tranquila, eu sou toda sua. Fica à vontade. Isso é certo ou errado? Errado, porque você mostra disponibilidade e aí não mostra autoridade credibilidade. também. Também, a credibilidade do produto, né? A credibilidade porque do tempo. quando, esse exemplo aí de vendedor, quando a gente vai para um exemplo mais da área da saúde, a gente fala sobre médicos, por exemplo. Se você liga para o médico e fala, tem agenda para hoje à tarde, você fala, beleza. Mas quando você liga para o médico e o médico fala, não tem agenda, só tem agenda para daqui 3 meses, você fala, cara, esse médico é bom, não é qualquer médico. E aí a pessoa desliga o telefone. Daqui meia hora ela liga e fala, olha, surgiu uma vaga aqui para daqui 3 dias com a doutora. Você se interessa? A pessoa fala sim e nem pergunta mais o preço, né? Porque ela já não tinha vaga. Então, deixar escasso. A escassez, tá vendo? Outra técnica, acabou de trazer. Eu trouxe a escassez. Junto com a autoridade. Junto com a autoridade, você trouxe duas coisas. Estão em duplinhas para que a pessoa fale, cara, peraí, eu queria com ela, mas... Não tinha vaga, agora eu tenho, eu não vou nem perguntar o preço. Não vou ser eu não vou ser o louco de pedir o preço. Então, aumenta o teu valor percebido também no mercado. Valor percebido. E aí a gente tem a questão ao momento da conversão. Porque, por exemplo, pode ser também que o cliente fale, nossa, mas daqui a 3 meses não deve ser caro. E aí, o que eu faço? A autoridade é que traz isso. Para que ele perceba valor e não preço no meu produto. Não preço na minha consulta. Não importa, é R$1.000, mas, é a pessoa que vai me comprar. Porque se tem gente aguardando 3 meses para ir nele. Exato. Ele é muito bom. Vale a pena. Eu vou juntar dinheiro nesses 3 meses, esses R$1.000, esses quanto for, para que eu possa estar. Porque aí eu pego, nessa sua fala, a gente trouxe escassez, autoridade, aprovação social. Verdade. Então, assim, perceba que um produto só. Por isso que eu falo, às vezes a gente tá falando tudo isso e não percebe. Sim, é bom você olhar o roteiro. Por isso que eu achei interessante a hora que você falou de estruturação comercial, não é só o script. Não. Tem a parte de, senta na cadeira, liga o seu computador e faz esses passos. Sim. Que você mantém o seu time alinhado, mas em algum momento chega no script também. Eu acredito que só o script não ganha o jogo, porque você tem que ter uma rotina tem que ter, ali, que é o processo. E também não adianta ter a rotina e também não ter um script e uma... E aí, falando de script, o que você acha que é a melhor, o que converte mais? É o script? No fundo, se a gente pudesse escolher o que converte mais uma venda, é o script do cara, é a fala do cara, é a energia da pessoa, é o produto? O que você acha que é o que mais Olha, converte? Eu vou te falar que você trouxe vários pontos importantes, mas o script, ele norteia. Por que eu tô te falando isso?
Porque hoje, quantas vezes você já ouviu falar, o cara falar assim, eu sou vendedor nato? Uhum. Quantas vezes você ouve isso em todo lugar? Então, assim, o vendedor nato, ele já tem a fama de ser desorganizado. Ou eu vendo areia no deserto, a tal da fama. Sim. Só que se ele não tem uma fala ou um norteador, o script não é para ser seguido, você ler lá, olá, seu João, tudo bem? Eu sou aqui da empresa X e estou aqui. E aí você vai. Já fiz várias vezes. Eu faço isso várias vezes. Top. Esse não é, porque assim, vai ser diferente de você ter o norteador do script, mesmo que nos primeiros momentos você leia, mas que você... eu vou te dar como dica. Pegou um script, leia ele, mande áudio dele pra você, leia ele na frente do espelho, veja a sua cara, como você tá fazendo. Por quê? Porque mesmo que você leia, e hoje, né, a gente fala que os vídeos aí, as pessoas leem os vídeos, né, estão lendo ali, tem o facilitador, né, então, você pode até ler. Então, olá, seu João, tudo bem? Aqui é a Carol da empresa tal, eu tô aqui para te oferecer um produto essencial, muito suficiente, muito bacana, muito, que vai te atender aí. Eu vi que o senhor tinha feito a sua inscrição, porque o senhor está procurando algo para estimular a sua memória ou para trazer mais longevidade aí para os seus anos. Então, eu tenho aqui o produto ideal para você. Então, perceba, eu acabei gaguejando, acabei lendo um script. Li, mas assim, eu tornei o script a cara da Carol. A Carol, ela fala, e assim, às vezes a pessoa tem medo de estar falando no telefone e gesticular. Eu gesticulo falando sozinha, eu gesticulo olhando para as pessoas, eu brigo. Então, assim, eu falo, então eu vou ter essa essência. Então, mesmo que eu leia um script, eu vou ter ali minha pitada de quem sou eu. Uhum. Então, isso é muito importante também. Então, como eu descubro quem sou eu como vendas, é eu falando na frente do espelho. Como que você descobre quem é você nas vendas? Se olhando no espelho e vendendo pra você. Se olhando no espelho e vendendo pra você? Vendendo pra você. É mesmo. Porque quando você fala assim, eu sou a Carol, eu tô sendo a Carol aqui e tô vendendo. Né? Mas aí tá falando com um sorrisão, tá ali de um jeito que na sociedade é interessante essa forma que você fala. Dá pra perceber que tem picos de voz, tem dance, tal, então tem bastante coisa aí. Não é, também eu ouvi muitas vezes, eu sofri tanto com vendas na minha vida, eu estudei demais, e muitos dos lugares falavam assim, seja você, pô, se eu fosse eu sendo eu, antigamente, eu não venderia nada, entendeu? Então, também não é muito assim, seja você. Mas pelo fato de você ter falado de colocar de frente pro espelho, eu acho que você começa a olhar e fala assim, cara, nem eu mesmo compraria de mim. Exato. Deve ser isso, né? Porque aí você começa a falar assim, o que tem de errado? Eu acho que tem que ser isso. Você gagueja e fala, gente, eu não compraria isso, não, gaguejando desse jeito. Eu não faria. Porque aí você vai. Depois, o outro ponto é o que eu falei desde o começo. Você compra aquilo, você tá comprando aquilo. Você tá e aí as pessoas falam, não, mas a gente precisa de dinheiro. Precisa. Mas o dinheiro, ele vai vir quando você enxergar que tem propósito aquilo pra você. Que assim, o que você tá fazendo ajuda você e ajuda o outro. Então, você compraria aquele produto? Seja ele qual for. Uhum. Hoje, por exemplo, eu gosto muito de atender as pessoas. E falo que, gente, eu tentei fugir muito disso. Mas eu gosto muito de falar com as pessoas. Principalmente não ao vivo, assim, né? No balcão, como dizem. Porque eu gosto de gesticular. E eu acho que eu trago a pessoa mais para próximo. Eu tenho, por exemplo, o público que eu gosto de atender, que são idosos. Eu acho que eles são extremamente ali mais fáceis de você trazer toma um café comigo. Mas aí cada um vai se enxergando. Mas o primeiro passo eu vendo isso. Você venderia? E eu falo que sempre tem 2 exemplos, né? Eu falar no espelho. Eu venderia no sentido de eu compraria, né? E uma outra coisa que é legal quando você pensar se eu vendo aquilo você tem um amigo, um parente que você não gosta e que você gosta, né? Aquele conhecido que você não é muito fã e tem aquela pessoa que você gosta muito. Uhum. Tenta vender os 2, olhando no espelho. Imaginando que você está vendendo para aquela pessoa. Você tá vendendo, não, que você tá vendendo, você tá vendendo aquela pessoa. Ah! Então eu vou vender o Pedro aqui para vocês, gente. O Pedro é comunicativo, tem o network do digital que, né, eu já tive a oportunidade de participar de mais de 15 edições. É um evento que traz lá compromisso, que é diferente de tudo que a gente já fez. Então, estar no network do digital vai trazer para você uma experiência nova, vai trazer conexões verdadeiras e você vai poder conhecer o mundo do digital. Top porque às vezes demais. a gente também tem receio do digital. Então você vai poder conhecer. Que beleza, hein, povo? É isso. Quando a pessoa vende você, é maravilhoso. Mas não era esse ponto. Você estava falando vender uma pessoa que você gostou do projeto e tal. Do projeto, do produto. E aí vende alguém que não gosta. Por exemplo, vou vender minha vizinha que fala...
Então, Pedro, a minha vizinha... gente, não é minha vizinha, pelo amor de Deus, eu gosto muito dela. Mas assim, quando a gente vende alguém que a gente não gosta, a gente vai ter muitas travas pra falar. Por isso que eu falo, então olha pra você, olhando no espelho, tendo que vender. Entendi. Você vai ter, mas eu sou falso. Ninguém é falso na venda o tempo todo, porque assim, vai ter objeção, vai ter pergunta. Mas tá, e por que eu devo comprar essa pessoa? Por que ela vai ser? Né, eu falo que eu aprendi isso na primeira lição de vendas do Roberto Justus, né? Depois coloquem aí no YouTube. Ele faz exatamente isso. E aquilo pra mim, eu falo que ali fez sentido. Então, né, se você perguntar assim, qual foi a frase que mais fez sentido desde quando você começou na área de vendas? Foi essa. Do Roberto Justus. Do Roberto Ele Justus. é brabíssimo. Ele é brabíssimo. A primeira lição de vendas é vender aquilo que eu acredito. Porque ele fala que perdeu grandes negócios. Se ele perdeu grandes negócios, imagina eu, né? Ele perdeu grandes negócios porque ele não acreditava no projeto. Então, assim, eu falo que isso faz. Então, todo lugar que eu vou trabalhar, por isso que eu falo, que eu vou, né, apresentar meu serviço, que eu vou oferecer o meu serviço, porque eu me vendo o tempo todo, eu falo que faz sentido? Deixa eu aprender, deixa eu ver se eu compraria isso, se eu queria estudar nessa escola, se eu queria fazer fazer alguma coisa de estética, se eu queria estar neste momento, neste evento, se eu queria fazer parte. Então hoje eu preciso... mesmo na sua consultoria treinamento, você olha se o cliente que você está atendendo... Seu produto vai fazer sentido. Vai fazer sentido, pelo menos para você primeiro. Até hoje eu só recusei um, que aí não fazia sentido. Não vou perguntar. Não pergunta, porque eu também não posso responder. Porque tem coisas que a gente não pode responder, vai que as pessoas também assistem as coisas. Não, não pode entender isso não, mas vai que hoje eu consigo vender, né? Porque aquele momento, tem todo momento da vida. Mas vendas, pra mim, pra você que qualquer perfil. E aí eu falo, perfil introspectivo, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais falante, todo mundo consegue vender. Nada mais é do que repetição. E a repetição, ela entra também de você olhar no espelho e tentar vender. Tenta vender todo dia. Cara, isso é muito louco mesmo, a repetição, porque... Eu tô fazendo um treinamento falando de frente pra câmera, atualmente. Um desafio de frente pra câmera. Legal. E são 30 dias. Aí, uma coisa que o cara fala no treinamento é pra você não se julgar na jornada. Porque ele tá tentando fazer o processo, você falar de frente pra câmera durante 30 dias. Eu tô no 18º dia, 17º dia. Quando a gente começa a fazer isso, você começa a se ver cada vez mais naquele lugar. E aí, como eu tô gravando, né? Você falou de falar no espelho, você também pode fazer de frente pra câmera, porque você pode, daqui... Aí depois até ver três semanas depois você pode ver a semana anterior legal, e tal. Do que tá acontecendo. Então dá pra ver sua evolução ali, ver onde que você tá comendo bola com relação a isso. Mas o mais importante que eu peguei lá é... você não se julgar nesse processo aqui, porque a história do introspectivo, né, pra mim, no meu caso, foi muito loucura, porque eu sou introspectivo, apesar de não parecer, ninguém acredita nessa parte, mas enfim, eu sou introspectivo. E nessa jornada inteira, você não consegue confiar que você é um bom vendedor, quando você é introspectivo. Enfim, porque... vender é falar com outras pessoas. Sim. E aí, quando você é introspectivo, já está exatamente na lei da introspecção. Vender tá cortando ali. Então, para mim, sempre foi um desafio olhar quando é introspecção. Mas depois de ter vendido tanta gente, eu sei que, aí você falou, né? Introspectivo também vende. Verdade vende também. Então, se você tá assistindo, se é introspectivo, acredite que é possível. Porque eu estava no seu lugar... E eu falava assim, lógico que não, tá na raiz não dá pra vender se você é introspectivo, não dá, mas assim, a vida ela vai cobrando, ela vai te trazendo um momento que ela fala assim, cara, você não pode fugir mais da venda se você quiser crescer seu negócio, e aí você vai vender. Vai vender. E assim, eu falo, e você tá falando isso e eu posso trazer que a Carol de alguns anos, não vou contar a minha idade aqui, mas a Carol de alguns anos atrás era extremamente tímida. Também era tímida? Era muito tímida. Eu não era nem introspectiva, eu era tímida mesmo. Tímida de ficar roxa, tímida de não falar com as pessoas. Tímida de travada. Ah, cara. Mas era, e assim, essa timidez me travou em muitas coisas. Por isso que eu nunca me imaginei na área de vendas. Porque timidez não tem nada a ver com autoconfiança. Autoconfiança vende, né? Você tem ali a postura, a forma que você fala. E isso vende. E, imagina, eu era pra dentro. Sem contar que ainda... né, tinha outras coisas que acabavam me deixando ali mais travada ainda. Então, era uma situação muito, muito desafiadora. Mas assim, eu fui persistindo. Então, por isso que eu falo, acredite que processo de vendas todo mundo vende. Então, assim,
brinco que no meio desse processo eu tenho um treinamento que ele fala que todo mundo vende. E eu ouvi esse treinamento, mudei ele algumas coisas, agradeço muito aqui a Carolina Pascucci, se ela estiver ouvindo, porque essa foi uma mulher que me ensinou vendas, se eu posso dizer. Ela, se eu tinha travas sobre palavra vendedor e vendas, ela foi cortando. Então, e aí é muito legal isso, porque assim, a gente vem com esse trauma de quem é vendedor. Vendedor é aquele cara que fica, quer entrar? Quer entrar? Vamos aqui, vamos, vem. Porque é essa a impressão que você tem. Então você fala assim, se você é um pouco mais tímido, se você é um pouco mais reservado, você fala, não tenho. Ou, por exemplo, eu já tive a oportunidade, gente, que se chama sellout, essa ação, que é ir pro meio da rua e esticar a mão. Esse eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida. Falar, olá, Pedro, tudo bem? Eu sou Carol. Você já fez estimulação cognitiva? Já ouviu falar daqui, da empresa, da escola tal? Nunca ouviu? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Me conta, você gosta de estimular seu cérebro, atividade? Gosto. Você nunca fez por falta de tempo, oportunidade ou dinheiro? Conta pra mim. Por causa de tempo. Então agora chegou a sua vez. Vem comigo que eu vou te mostrar. Isso eu nunca imaginei. Olha, eu vou contar aqui. As pessoas que me contratavam na época, que não ouçam, por favor, mas teve um dia que eu fingi que travei o pé só pra não ter que fazer isso, porque eu falava, gente, isso não é pra mim. Cara, é muito louco ir na rua chamar uma pessoa. Chamar as pessoas pra entrar. Nossa. Eu falo que ali acabou. Ali é minha área de vendas, eu tive a certeza. E eu fiz matrícula, e eu fiz isso, coloquei gente pra dentro. E eu falo que destravei, mas eu cheguei a falar, não, é que eu torci o pé. Não posso ficar em pé. Mas foi muito interessante você ter falado isso, porque foram 2 vezes que aconteceu com você de água bater na bunda. Uma, o cara fala assim, amiga, você vai perder teu emprego de novo. Ele não sabia que era de novo, mas era de novo. E também o cara te colocar numa situação de fazer sellout, que é essa ação no meio da rua. A vantagem disso é que você saiu da zona de conforto, né? E eu falo isso porque do meu lado também, quando essa parada de introspecção e tal, ela não sai até que você não sai da zona de conforto. Porque ela fica ali, você fica olhando pra ela, acabou, o muro tá ali, ela é isso. Quando você sai da zona de conforto, aquele muro deixa de existir. Em algum momento ele volta, mas ele volta mais pra frente. Então você expandiu um pouco ali o teu repertório do que você achava que era introspecção. E quando você vai pra rua fazer uma ação dessa, na primeira você fala, meu Deus, na segunda você desacredita, depois você vem 10, já vendeu uma galera, outro dia você fez igual, de repente você fala assim, peraí, eu acho que dá pra vender, né? Acontece isso pra quem é introspectivo. Dá. E você sempre faz, e aí você vai entendendo, né? Então hoje, por exemplo, eu atuo numa faculdade, né, chamada Faculdade de Santo Antônio, posso aí dizer o nome, e a gente esses dias foi panfletar, e você vai fazendo de novo, e você vai percebendo que aquilo tudo era um bloqueio seu da palavra vendas. Então, assim, quando você olha aquele pessoal na rua falando, vem aqui comigo fazer um orçamento, né? Você fala, gente, que coisa mais pesada. Mas quando você vivencia isso, você entende por que é o processo. Por isso que eu falo, de novo, a gente volta para a estruturação comercial. Qual que é o seu processo? Então, que etapa você precisa? Talvez a sua empresa precise de um sellout. Então, não é julgamentos do que são as atitudes. Por exemplo, essa pessoa que a gente brincou de vendas, de ser o chato, de chamar para fora, mas por que ele faz isso? Porque às vezes, por exemplo, por que isso acontece muito, tá? Em lojas, só para vocês aí saberem. Porque às vezes a pessoa olha de fora e acha que a loja é cara. Quando você tá chegando na loja, alguém chega pra você e fala assim, vem aqui, qual que é o seu nome e tal, tem um motivo. Tem um motivo. Porque, não é porque o vendedor é ruim. Não é porque o vendedor é ruim. Pode ser, mas não é. Não. É porque pode ter tido. Não, a gente teve muito isso, mas não. Hoje é porque você vai ter a impressão que a loja é cara. E aí você não vai entrar. Entendi. E aí a pessoa te chama para que você possa, né, experimentar, para que você possa sentir. Porque às vezes você também não entra porque fala, alguém vai me incomodar lá dentro. Então ele tem, são esses gatilhos que eles utilizam. E aí a gente volta para a estruturação. Qual é a estrutura que a sua empresa precisa? Qual é a estrutura que o comercial da sua empresa precisa seguir? E aí precisa estar claro. Por que tem que estar claro? Por que tem que estar claro que precisa ser feito? Por exemplo, eu não entendia por que a gente tinha que ir para o meio da rua. Era uma empresa a qual eu trabalhava que já faturava muito. As palestras que faziam-se de matrículas já geravam muito mais resultados do que ficar esticando a mão para a pessoa no meio da rua. Né? Uma sensação muito, para mim, naquela época, invasiva, né? Eu estava ali invadindo o espaço dela, né? Eu falava, meu Deus, toma minha mão aqui na sua cara. Mas talvez nesse momento era o que a pessoa precisasse, porque ela só olhava e nunca entrava. Então, por exemplo, quando eu vi pessoas entrando de verdade, e aí teve gente que contava, eu já passo aqui todo dia, trabalho há 6 meses na empresa do lado, mas passo aqui, nunca imaginei, nunca
nunca tive coragem de entrar, Aham. nunca imaginei que era pra mim, achava que era pra outro público, achava que era pra outra pessoa. E é por isso que é interessante saber quem é seu público Quem é seu também, né? público? Se Porque, eu fazer o processo. nesse seu caso, passou uma pessoa que era X, e eu não tô falando assim de bem vestido, mal vestido, também inclui aí em algum momento, mas mais do que isso, é você saber realmente idade, se você percebe que você tem filho ou não, tem filho, faz sentido pra gente, então você não vai parar uma pessoa que não faz sentido, porque é aí que começa a acontecer do vendedor ter maus resultados e achar que essa ação não funciona, porque ele tá abordando pessoa que nem se chegasse lá dentro de outra forma, compraria, porque nem faz o perfil. Isso, e aí a gente entra pro script. Por que o script é importante, de novo? Porque ele é um norteador. Em que horário eu pergunto para saber se vai ser um fechamento ou não? Por exemplo, uma pergunta que eu gosto muito de trazer para as pessoas na hora que eu vou ensinar, eu vou trazer isso, eu vou te explicar tudo do meu produto. Uhum. Se fizer sentido para você no final, você fecha hoje comigo? Eu falo essa frase, as pessoas, elas... Quando eu falo para um empreendedor, eu falo para um vendedor, eu falo assim, não, Carol, mas eu vou perguntar para isso, para pessoa, mal comecei. Para que você enxergue ali se é exatamente o que ela tá querendo. Uhum. Pra você saber qual caminho que ela vai fazer. Senão, eu não consigo fechar hoje, porque eu preciso falar, né, a famosa, falar com a minha esposa, é pro meu filho, não é para mim. Você vai entender. Você já se prepara, hein? Você já se prepara para isso. Por exemplo, uma frase que eu detesto, que as pessoas falam vem sem compromisso. Não, ninguém vem sem compromisso pra nada, gente. Nada na vida você vai sem compromisso. Só Você pro vem pra mim aniversário no de alguém, né? podcast. Não, nem sem compromisso você vai. Você vai porque você quer presentear a pessoa, você quer estar perto dela. Você tá com compromisso ali de comemorar com ela. Tudo é com compromisso. Você não sai de casa sem compromisso, gente. Vou sair de casa hoje pra dar uma volta. Você tem compromisso em ficar bonito. Você quer caminhar, quer ir pra academia, você quer ir trabalhar. Tudo é compromisso. Uhum. Então não fale. Vem aqui só sem compromisso conhecer. Não tem que ter compromisso. E quando você fala isso, as pessoas falam, mas a gente fala isso só pra ser educado. A gente tem muito isso, Uhum. né? Nas vendas, o bonitinho, o belezinha, que é uma maneira educada. Não existe isso pro nosso cérebro, né? E aí, trazendo um pouco de cérebro nessa brincadeira, quando você fala sem compromisso, a pessoa entende, Não tem valor. não tem valor. Eu não preciso pagar, Hum. eu posso ir tranquila. Hum. Mas aí ela também não vai estar ali com você. Então, você vai ter alguém que vai estar ocupando seu tempo, sem talvez fechar. E há pouco tempo eu escutei isso, sem compromisso. E pode até funcionar algumas vezes, né? E se você faz isso e funciona pra você, tenta não usar, porque eu tenho certeza que vai ter. Você vai ter mais resultado. Eu sei que, putz, tá funcionando, falar sem compromisso não dói, não. Mas, é melhor a pessoa saber que vantagem que ela tem de ir pra lá e ela falar não, ou falar sim. Mas ela falou, não, já legal, nem vai lá, porque assim, você vai perder meu tempo, vou perder seu tempo. Então, vai quebrando a cabeça pra achar a vantagem que tem, que você falou em algum momento na característica, benefício e tal, do cara tá lá sentado na tua frente lá. Sim, e isso é importante. É importante que você enxergue ali o que a pessoa tá buscando. Mas aí o script te ajuda a notear nisso, então você consegue fazer perguntas. E aí, por exemplo, tá fazendo, igual você falou agora, tá fazendo sem compromisso? Tenta fazer pra ver. Tenta ver a conversão. Que aí também isso entra em situação comercial. Uma outra grande dor é a gestão à vista. A gestão à vista? Fazer a gestão à vista do seu negócio. Fazer a gestão à vista de quantos leads você está recebendo. Que gestão à vista? Gestão à vista é você olhar. Tá claro para você. Assim, Tem nada a ver com dinheiro, à vista nada. Não. Tá. É gerir aquilo de forma à vista. Então, assim, hoje eu só falei com 10 pessoas. Visualmente. Visualmente. Entendi. Aonde você quer chegar? Aham. Gestão ali, à sua vista. Entendi. A seus olhos. Então, assim, aonde você quer chegar? Tá bom. Você E, tem assim, as métricas claras pra você Curto, médio e longo prazo. viver todo dia, você tá E você chegando não lá. sabe. Então, assim, igual você falou agora, tenho falado com 10, de 10 que eu falo sem compromisso, vem 5. Tenta com compromisso pra ver. Você já tem uma métrica, então tenta. Uhum. Tenta, por exemplo, não usar tantos diminutivos na sua fala, pra que a gente perceba. Porque são percepções, mas assim, você tá claro o que você quer? Hoje a gente fala muito, né, desses métodos hoje de o que você quer alcançar, tá visível? Por exemplo, eu quero comprar um novo carro na minha empresa, eu sou vendedor e tenho meta de dar o melhor curso para o meu filho, de dar a melhor oportunidade. Tá claro, tem uma foto dele lá, tá tudo isso à vista. Porque, gente, o computador é maravilhoso hoje, ele facilita muito, mas ter algo impresso, algo que você consiga ter que olhar todos os dias, porque eu falo que papel acaba incomodando a gente, né? Então, se você tiver um papel, um quadro, que você olhe todos os dias, para saber aonde você está indo, isso também é importantíssimo. Porque você precisa ter muito claro o seu funil de vendas, né? O quanto eu recebo para
quanto que eu preciso Quantos ter leads? ali, né, de leads, de pessoas, né, que seja, para gerar na minha matrícula, para gerar no meu cliente, quantos eu preciso? Eu preciso ter 10 no mês. Você já dividiu por dias, dividiu por semana, você já fez todo esse processo? Ele tá claro para você? Ele tá na sua frente? Você olha ele todos os dias? Você vê, por exemplo, se você não fez de 10 para 1, vamos lá, chutando aí um funil, né? De 10 pessoas que você tem que falar para você fechar uma. Você calculou o gap do outro dia? Você se cobra do gap? Né? Você se cobra de falar com 18, então, se você só falou com 2? Porque vai ter isso também, porque a gente está falando aqui para o empresário, para o empreendedor local. E aí eu vou te falar, Pedro, que a minha maior experiência é em franquias. E o franqueado em si, ele vem de outra... E hoje eu vejo que muitos empresários locais, também aconteceu isso pós-pandemia, ele era da fábrica, ele era de um negócio e ele resolveu montar uma coisa, né? Vou montar uma coisa. Vou ser doceira, vou abrir uma franquia. E aí ele fala, não sei vender. E não quer aprender, mas aí também é sozinho, porque... E você já falou muito isso aqui no seu podcast, que é dos empresários sozinhos, né? Das pessoas que são solitárias. Então, assim, elas têm que aprender a vender. E hoje o franqueado, quando ele inicia, muitos deles iniciam sozinhos, para que depois eles vão tendo margem de lucro, né? Chegando ao ponto de equilíbrio, para contratar mais um. Mas e se ele não sabe vender? Se ele não tem um processo? Se ele não tem as etapas? Se ele não tem a gestão dele à vista? Se ele não sabe acompanhar isso? Gerir isso tudo. Existe também uma outra ferramenta que é muito legal de fazer gestão, que chama Canva. Não é o Canva, tá, gente? Aplicativo, por favor. É o Canvas. Ele é uma ferramenta muito legal, porque você consegue ter norte ali de quem é seu público, quem é seu concorrente, ou fazer... o Business Canva. Business Canvas. É que todo mundo a gente chama de Canvas. Eu sou mais amigável, tá? Eu fiquei só do Canvas mesmo. É o Pedro que colocou o business aí. Mas o Canvas, ele é uma ferramenta. E assim, eu também dou aula no Sebrae. Gente, eu faço bastante coisa, eu acho. Mas assim, eu dou aula no Sebrae e a gente dá aula de empreendedorismo. E o Canvas é a primeira ferramenta em qualquer aula de empreendedorismo que a gente for dar. Porque a pessoa precisa saber ali. E o primeiro passo dela é enxergar o produto dela no todo, é dominar o assunto dela no todo. E aí, aonde que ela tem que colocar esse Canvas? Colado na parede. Que aí, de novo, gente, o Canvas vai te ajudar a fazer um script, vai te ajudar a fazer esse manual de procedimento, ou um e-book, né, o que seja, mas assim, o que você vai olhar todos os dias, né? Então, eu preciso olhar todos os dias. E por que você precisa olhar todos os dias? Porque, gente, a gente tem uma tal de zona de conforto. O Pedro falou que a gente sai da zona, né? Quando eu saí aí da zona de conforto, mas a gente tem a zona de conforto. Então, às vezes, a gente vai chegar num lugar, e hoje, então, a rede social te ajuda muito nisso. Eu preciso ligar o computador para trabalhar, mas primeiro eu dou uma olhadinha na rede social. E aí, aquela rede social demorou já 30 minutos. Se isso acontece comigo, com você, com quem ali já tem... Gente, acontece com o empresário, acontece com o vendedor, acontece com a pessoa que você vai contratar, acontece com o estagiário. Então, se ela sabe, ela olha lá, se ela tem a gestão à vista, se ela tem um processo que ela tem que seguir, e ela tem que seguir... Quer começar de uma outra forma mais simples? Faz um checklist. Ela tem que entrar às 9, e aí até 9h10 ela tem que ter olhado o e-mail dela. Porque aí se você chegar às 9h15 e falou, já olhou seu e-mail? Ela fala, não olhei. Ela falou, mas não era até 9h10. E aí? O que ela vai te dizer? E aí eu vou contar uma outra técnica, que essa, quem me conhece sabe, e o Pedro já deve ter me ouvido falar, compromisso e coerência. Compromisso e coerência. A pessoa está lendo lá. Ela sabe que das 9 às 9h10 ela não tem que olhar no celular dela, ela não tem que fazer, ela tem que olhar o e-mail. Então aí você vai falar, mas não está escrito? E aí você pode firmar que a pessoa assina, pede para ela assinar depois que ela leu todo o manual, para que ela tenha compromisso de ter lido, porque também ler não é muito bom, o pessoal não gosta muito. Você pede para ela assinar com esse compromisso e pede para ela seguir. E aí, gente, compromisso e coerência serve na venda. Então, por exemplo, Pedro trouxe aqui várias coisas, né? Então, na hora do final que eu vou fazer o fechamento com o Pedro, que eu gosto e eu vou explicar o porquê eu gosto tanto. Pedro, mas no começo você me disse duas coisas, que aí por isso que eu falo da pergunta. Você disse que fecharia comigo se fizesse sentido. Uhum. E eu fui te perguntando várias vezes aqui, você falou que fazia sentido tudo que eu te falava. Uhum. E agora você está me dizendo que você não vai fechar comigo por causa de... Você quer falar com a sua esposa, que você quer falar com alguém, que você quer falar com seu pai. O que houve, né? O que mudou que fez você fazer isso? E aí a pessoa, gente, ela... De novo, não estou trazendo que isso vai transformar em 100% a sua venda, mas ela vai trazer a sua real objeção. Não é, Carol, é que eu esperava que o preço fosse 200 e você falou que é 500. Porque aí eu não preciso voltar todo o meu atendimento. Eu consigo voltar só na apresentação do valor para ele, não do preço, porque o preço ele já enxergou. Ele enxergou que ele acreditava que era 200 e é 500.
Eu vou apresentar o valor para ele. Eu vou falar, Pedro, entendi. Mas quando você imaginou que era 200, o que te entregava? Porque a sua expectativa ela é muito mais alta do que os R$ 200. Sua expectativa ela vai além até dos 500 que eu estou te oferecendo. Então é entender com você quais são as possibilidades, quais são as negociações, e aí eu parto para o fechamento. E aí, gente, no fechamento você tem chave de braço, você tem um fluxo ali, a pessoa disse sim, ou a pessoa disse talvez, ou a pessoa... E é onde eu volto. E adivinha onde vai estar tudo isso? Na sua estruturação comercial. Ou vai estar ali vai estar no seu MIP, porque você vai enxergar e vai saber e vai lidar com aquilo. Né? Então, compromisso e coerência vai estar no meu MIP? Vai. E são técnicas, vai estar lá em algum momento. Olha, se o cliente te disser que é caro, que essas são as objeções em todo lugar. É caro. Vou falar com alguém. Vou falar com alguém e não estava pensando nisso. A pessoa foi, apresentou e ela não estava pensando nisso. Ou ela tem um outro compromisso. Não dá para me comprometer com isso agora, vou me comprometer mês que vem. No próximo eu vou. O Pedro já deve ter ouvido muito isso nos eventos, né? No próximo eu vou. É que nesse não vai dar, mas no próximo é certeza. Isso acaba acontecendo muito. Então, é muito importante isso. Então, assim, se eu pudesse dar 2 chaves de sucesso, de segredo de ouro, são essas. Estruture e faça a sua gestão. Enxergue o que você está fazendo. Compre um flip chart, compre uma folha e cole. Imprima uma foto de alguém que você está querendo. Imprima o objeto que você quer é um BMW, está pensando em um carro grande aí. O que você está pensando? Coloca. E aí, por que você vai colocar esse carro? Porque você vai precisar entender enquanto você precisa chegar. E aí, quando eu falo disso, eu falo do empresário local, porque ele vai precisar enxergar o ponto de equilíbrio e o lucro dele para ele chegar nesse sonho. Mas aí ele vai ter aquilo todos os dias. E aí, quando o Pedro me perguntou o que virou minha chave, a minha chave foi acreditar que... E aí foi o que ele me disse, né? O que ele falou agora. Tinha que fazer dar certo. E eu queria fazer dar certo. Porque eu não queria aceitar, isso foi meu, que eu não era uma boa vendedora. Eu já disse, né? Eu tentei fugir. Há um tempo atrás eu tentei fugir de novo disso, mas eu percebo que, assim, é o que eu sei fazer. É o que as pessoas olham pra mim e enxergam muito mais do que qualquer outra área que eu vá dizer aqui. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que vendas é o caminho de tudo. Mas, assim, é enxergar exatamente o processo que você precisa fazer. Então, é a persistência. Então, o meu processo era... Eu não quero que mais ninguém me dissesse, olha, você vai procurar outra vaga. Vai procurar outra área. Não é possível. Não é possível. E aí foi muito legal. E aí esse mesmo cara depois me chamou para um café e falou, olha, não imaginava. Eu acho que o que você... E aí aqui também dá uma outra dica. O que eu não sabia vender era o produto dele. Não é que eu não sabia vender. E aí é por isso da vendas. Eu não sabia vender o produto dele. Então vale testar outras coisas. Tem uma coisa que é muito interessante que é produtos e serviços. Como que a pessoa descobre se ela é boa em vender produto? Como que ela descobre se ela é boa em vender serviço? Porque normalmente, assim, as pessoas podem vender tudo. Sim. Mas o produto, uma pessoa vende melhor e outra pessoa vende melhor. Como que ela descobre? Tem um jeito de descobrir isso? Eu vou te falar que só a prática, mas você, igual eu te falo, você pode testar da mesma forma. Tá? Eu posso tentar vender uma caneca, e eu te falo isso porque eu já tentei. Porque eu não sou boa de vender produto. Eu também não. Eu já vendi produto, mas eu vendi assim, a pessoa vendo, por exemplo, uma base que eu uso. Que base que você usa? Eu falei, é da tal marca. E aí a pessoa comprava. Você vendia a ideia de outro produto de alguém. Usando em mim. Mas você fala assim, compre essa base, porque ela não vai. Eu não gosto de vender produto, porque produto tem sempre concorrente, tabela preço com preço, e aí não dá para fazer valor em nada, o cara olha preço com preço. Aí tem que ter uma outra coisa que eu prefiro o serviço. Mas... então. E aí você pode tentar, por exemplo, eu já tentei vender produtos, né? Já fui revendedora de algumas marcas aí, que a mulherada deve saber quais são. Já tentei vender joias, mas não ia. Esse negócio de ter que ir lá e levar mostruário e a pessoa pega e fala, não quero nada e fecha, eu falava, não. Nossa. E aí eu não conseguia fazer uma abordagem, mas... E é lógico, existem, tá, gente? A técnica de vendas existe pra tudo. Mas eu não me enxergava falando pra ela, mas você já experimentou essa corrente que é maior? Vai deixar o seu corpo mais esbelto, vai te deixar mais nova, 10 anos. Eu não conseguia encontrar uma abordagem para fazer. Então eu enxerguei isso. Mas fazer qualquer venda, como o Pedro trouxe aqui, pode ser para um vídeo, de qual forma que você vai falar. Então, como que eu venderia essa caneca? Ou como eu venderia a impressão dessa caneca? Que são coisas diferentes. Então tenta fazer isso. Né? Mas aí, por exemplo, eu sou boa em serviço, eu sou boa naquilo que não é tangível, né? Porque eu consigo sondar, eu consigo pegar sonhos, porque o produto ele vai ali
eu acordo precisando daquilo normalmente, né? Eu acordo querendo gastar, porque aí a gente fala de pessoas que gostam de gastar, então elas gostam de comprar, pessoas que querem olhar pela estética, pessoas que... Então, eu gosto do serviço porque aí eu vou no meio do sonho dela. Então, me conta o seu sonho, me conta onde você quer chegar. E aí eu consigo entregar para ela muito mais fácil. Mas é dessa forma. O que mais? O que mais? Ai, meu Deus. A gente avançou muito no tempo. Olha que louco. Que bom, fico feliz. Eu sempre tenho uma pergunta que eu gosto de fazer aqui. Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero te perguntar assim, como que as pessoas podem te contratar para você prestar seu serviço, consultoria, treinamento e tal? Podem, por favor, me contratem. Eu faço treinamento, a gente faz o diagnóstico. Não precisa comprar o pacote da Carol inteiro, mas assim, quero um diagnóstico para eu entender como está a minha empresa hoje. Eu quero... Estruturação comercial completa. Eu tenho um time, ele não está vendendo, você pode vir aqui motivá-los, fazer uma dinâmica, dar um treinamento para eles. Posso também. Você pode fazer um acompanhamento do meu time para a gente faturar mais. Tá com problema em vendas? Aqui embaixo. Contratação. Tem o link dela. Aqui é o link do LinkedIn que eu coloquei. Dá para você dar uma espiada ali no perfil dela no LinkedIn, porque é mais profissional, né? Esse caso do que o Instagram. Então chama ela lá para te atender, é isso? Isso, e aí a gente pode bater um papo, tá, gente? Não, de novo, não precisa achar que eu vou cobrar na hora que você falar comigo. Vai ser um prazer, eu sou apaixonada mesmo por ajudar as pessoas. E aí vai ser um prazer aí te ajudar a crescer. Seja você vendedor que quer vender mais na empresa que você tá, ou seja você empresário que achava até hoje, até agora, até há 15 minutos atrás, que você só tinha que ser empresário e não precisava saber vender o seu produto. Top demais. Aí vamos para a pergunta. Vamos para a pergunta. A pergunta é, enquanto eu vou olhando, você tem outras perguntas do povo aqui, comentando aqui embaixo. Agora é a hora de você fazer a sua pergunta. Por favor, façam perguntas. Ainda não fez, eu tenho uma pergunta aqui. O que você acredita que é o seu superpoder que te trouxe aqui até aqui hoje? Nossa, agora você me pegou. Vida, né? Eu achava que meu superpoder era ser mãe, mas eu sou mãe de um, mas profissional. Vamos lá, profissional, eu acredito que é ser proativa. E aí, gente, quando eu falo proativa, e a gente sempre fala diversos, quando a gente vai fazer entrevista, eu sou proativa. É de aprender mesmo da pessoa e enxergar. Então, por exemplo, olhar para a pessoa e falar, olha, nossa, ela tá falando ali, ela precisa de uma água, ou ela tá ali, ela tá com algum problema, e perguntar. E saber exatamente, estar ali. Algumas pessoas falam que isso é o ato de servir, né? Então, eu tenho muito isso claro para mim. Então, se eu pudesse dizer que meu superpoder é ser proativa. Eu sempre quero estar um passo ali para a pessoa e eu recebo muito esse elogio. Então, acredito que faz sentido. Top. Ser. Boa, então vamos lá para as perguntas que tinham feito aqui. Se vender era talento ou processo? Vender é processo. Vender é processo, gente. Processo. A gente respondeu essa aí, processo. Boa. Qual a primeira coisa que alguém tem que fazer para começar a vender mais? Vender mais. Enxergar para ver se você está fazendo todo o processo. Então, assim, o seu dia está certo, a sua agenda, você sabe o que você faz quando você inicia e até onde você vai. Porque, gente, uma coisa que o vendedor também confunde aqui é trabalhar 12 horas para vender mais. Não quer dizer... Tá, ele pode trabalhar as 9 horas dele ali de carteira ou normal, que ele vai poder vender, mas ele precisa ter um processo. A estruturação dele tem que estar muito clara. Então, o funil dele tem que estar claro, o dia dele tem que estar claro. Como eu disse, é um vendedor externo, tá claro o seu roteiro, tá claro para onde você vai, tá claro como que você tem que fazer. Por exemplo, é disparo de mensagem. Você já olhou o seu funil no dia anterior e viu quantas mensagens você mandou e quantas respostas você teve? E se é aquele mesmo segmento que você vai fazer, você é do comercial e tem que fazer também vídeos, já enxergou quem é o seu público para você ir na dor dele? Então, tudo isso faz parte da estruturação do processo que você vai fazer. Então, se você é sozinho na sua venda, você já fez um manual do seu processo, de como você tem que fazer? Do início ao fim? O que você tem que falar? Por que eu tenho que fazer isso, Carol? Eu sou sozinho. Porque, assim, você vai entrar numa zona de conforto. Então, às vezes, você vai ter conseguido pegar um passo certo ali, uma fala certa, e você deixa ela registrada. Deixa ela pronta, porque aí você vai fazer e já vai saber e vai só aprimorando aquela frase. Aquele jeito de perguntar.
Show de bola. Temos aqui Elohim. Valeu, Elohim, falando bora, Carol. Oi, Elohim! Top. Não, tinha mais outra pergunta que eu fui pro YouTube e eu quero voltar na pergunta. Ali. De abordagem. Qual é a melhor abordagem que existe pra falar com uma pessoa fria? Uma pessoa fria. Fria, sim. Fria. Peguei o contato dela. Peguei no mundo. Peguei. Aí tem esse contato aqui. Só pra contextualizar, né? Se você tá fazendo, por exemplo, tráfego, a pessoa veio de um funil específico. Você tem um gancho. Você tem um gancho, ela veio Sim. dali, uma pesquisa, ou ela veio daquele anúncio específico que era X coisa de solução. Então, né, dá pra perguntar, ó, você já fez alguma coisa pra estimular tua cabeça? Ou, você faz a unha, ou, putz, você quer fazer um curso de drone. Enfim, veio algum tráfego assim. Agora, falando de frio, tá prospectando frio, vamos falar frio, vai, porque Frio, não, tá. Mas aí a gente vai falando o quê? Serviço ou produto ou os dois? Se a gente for... um de cada, dá Um de pra fazer? cada, Um de vamos cada? lá. Bota no fogo as pessoas. Se fosse de serviço, o que eu falaria, tá? O que eu gosto muito quando é frio? Convidar para um local. Então, por exemplo, seja uma escola, né, ou uma estética, convidar. Olha, você está ganhando uma revitalização facial totalmente gratuita, ou você está ganhando uma aula demonstrativa totalmente gratuita, ou a gente vai ter uma palestra aqui. Então, convidar ela para uma coisa. Convidar ela para um evento. Mas como que você pegou meu telefone? Olha, peguei em ações diversas, porque isso a gente acaba tendo que falar, ou em algum outro momento, a gente teve no mesmo evento. Isso tem que acontecer, porque assim, se você... Hoje, né, através das leis, elas acabam nos bloqueando em alguns sentidos nisso. Mas... Quando você aborda a pessoa fazendo um convite, é muito difícil ela te perguntar de onde você me achou. Então, olha, É muito difícil, na regra, mas vai ter um cara. vai ter um cara. Aí você tem que falar pra ele que foi de algum evento aleatório. Porque em algum momento você sempre encontra alguém. Né? Você sempre pode ter encontrado alguém ali. Mas você fala pra ele, peguei da lista telefônica que hoje não tem mais. Não vai dar. A pessoa vai te causar uma dor de cabeça, vai reclamar, e aí você vai perder a abordagem. Fala, foi de um evento, mas se você precisar, na hora que você estiver aqui, eu já vejo direitinho e te apresento de onde foi. Eu vou falar uma coisa que eu faço. Quando a pessoa me pergunta isso, eu paro de responder na hora, eu não respondo mais ela. Porque se eu fiz uma sugestão de vou te convidar para algum lugar, X é uma Sim. oportunidade. Estou te trazendo uma oportunidade aqui. A pessoa está interessada em saber qual que é a fonte que você pegou o telefone dela. Eu não acho que tá na balança entre o interesse dela na oportunidade de saber de onde você fez, tá mais baixo a oportunidade. Eu já acho que não é uma pessoa que eu deveria... Então, mas é que mas sou eu, tá? Então, mas aí é o tipo de serviço. É seu serviço e você acha que aí não combina pra estar lá. Mas talvez, porque a pessoa tem receio hoje, as pessoas têm muito medo de tantos golpes que existem. Porque, por exemplo, a gente tá falando, talvez, se fosse uma ligação, ela não me perguntaria. Tá? Numa ligação, isso acontece muito menos. Sim. Muito menos, porque aí vai depender do meu tom de voz. Falar, oi, tudo bem? Eu tô ligando só pra te fazer um convite. Eu sou de tal lugar e eu quero muito que você esteja aqui com a gente. Não vai ter custo para você entrar. É um evento gratuito, a qual você pode vir, trazer um amigo. Vai ter ali um momento que vai ser falado de algo que é muito comum, que está muito aí na alta, que está muito em prática, que é o Botox, que é a ansiedade. Então, trazer algum assunto que a pessoa... Tá, interessante. Você já ouviu falar de intercâmbio? Quer ouvir falar de uma forma de tirar o seu tabu? Não dá pra fazer. Então, Boa. assim... Então, uma tese convide alguém pra alguma coisa. Convite pra alguma coisa. Porque aí você... Assim, quando a gente fala do lead frio, a gente precisa, normalmente, tá? Trazer uma aprovação social. Então, que mais pessoas estejam vendo. Porque, assim, se ele é um lead frio, ele nunca ouviu falar de você. Ele ainda não foi impactado as 97 vezes que tem que ser por legal qualquer demais. um dos meios. Legal demais. Isso, se fosse produto... Isso aí, eu ia perguntar aí produto. Produto, aí, assim, depende muito. Por exemplo... O que eu Caneca. já fiz? Caneca, vamos lá. A gente quer vender essa caneca. Essa caneca, alguns Essa episódios caneca é sensacional. Essa caneca é... Algumas pessoas querem vender essa caneca. Vai. Na verdade, as pessoas querem levar de brinde, eu acho. Eu vou querer levar a minha de presente. Vamos lá. Eu venderia da seguinte forma. Eu falaria A abordagem, né? Estamos falando da abordagem. Né? Na ligação, Sou falaria... friozão, tal. Vai lá, vende uma caneca pra mim. Olá, tudo bem? Eu me chamo tal. E aí, aí assim, não tem muito o que fazer. Eu falo, olha, hoje eu tô procurando... Procurando não, né, gente? Eu tô ofertando canecas personalizadas. Você possui? Eu falo, não tem interesse. Mas me conta,
você utiliza alguma caneca? Porque eu ia pegar esse gancho, que normalmente a pessoa fala, não tem interesse e vai querer desligar o telefone na minha cara. Vai ter alguns que vão desligar, mas você fala, mas você não usa caneca? Ah, uso, mas já tem aqui em casa. Tá, mas já pensou em dar de presente pra alguém? Já foi em algum evento que teve? E aí eu começo a abordar com ele outras coisas. Já, mas eu tô com um pouquinho de pressa. Eu já entendi essa parte, mas eu vou fazer o seguinte, então, vou te mandar as minhas imagens de caneca, porque se talvez agora, neste momento, com pressa, você não precise, Pedro. Mas pode ter certeza que pode ter um momento que você vai precisar dar de presente pra alguém numa emergência. E a gente entrega em 12 horas. Então, pra dar de presente, pra você ter, ou pra você, numa hora que um amigo perguntar, porque todo amigo pergunta de eu preciso dar um brinde. Caneca personalizada, você vai lembrar de mim. Tá? Vou estar te mandando uma mensagem no WhatsApp, conte comigo. Ah, top demais. Então, assim, se é boa... Pô, mas daí nessa abordagem você já ofereceu a caneca. Foi, estou ofertando canecas de brinde. Já vai tem assim. que ser, porque não tem, né? Não tem muito do que pesquisar da pessoa ali. Legal. É ali de frio, né? Eu não sei de onde que ela tá vindo, não sei se ela tem uma empresa. A vantagem disso é que, por ser um produto, ele é tangível, e aí também a hora que você oferta um negócio desse, o cara consegue imaginar na cabeça dele o que é uma caneca personalizada, né? Sim, Aí ele você já manda começa a ir no algumas caminho imagens pra de ele. quero ou não quero. Ele manda umas imagens e aí vai ficar lá, salvo. Tá, última pergunta que eu tenho pra fazer aqui. Faça. Eu vejo que você fala algumas vezes em tons de mais sorrisos, talvez vocês estejam percebendo aqui, mas aqui dá pra perceber, fala com os tons mais baixos, Mais um tom mais alto. com sorriso, não sei o que tem. Isso vale pra homem e mulher, primeiro. Vale? E Mudar o tom de o voz? que você pode ensinar sobre isso aqui em 1 minuto pra quem tá assistindo com relação a tom de voz e tal? Vamos lá. Independente do seu timbre, né? Independente se a sua voz é mais aguda, mais fina, mais rouca, é importante que quando você for falar algo que precise ser, por exemplo, preço, produto, você fale dessa forma. Então, eu vou te apresentar o meu investimento, que hoje é tal, tal, tal. Mas, quando eu estiver apresentando qualquer coisa que seja, ou a minha caneca, ou o meu serviço, eu entone a minha voz que seja algo muito. Porque quando a gente faz essa mudança, Pedro, a pessoa, ela, automaticamente, ela começa a se enxergar nisso. Ela começa a se enxergar tomando algo nessa caneca diferente, ou ela começa a se enxergar naquele serviço. Então, quando eu ofereço algo com muita alegria, ou uma entonação, olha, entendi, mas vamos lá, Pedro, deixa eu te contar um pouco mais. Sem também ser muito ali, que aí depois a gente tem a outra técnica, que é a rapport, né? Que aí você pode fazer por tom de voz, por estar ali. Mas é muito mais pela espontaneidade de dizer que aquilo é bom, porque eu acredito. Então, eu acredito que essa caneca é maravilhosa, eu acredito que o network do digital é maravilhoso, então eu vou apresentar ele de uma forma muito espontânea. Eu vou falar, é muito legal, é muito vantajoso, é muito... Só que aí eu quero te falar que hoje o investimento, aí perceba, eu mudei, porque eu te trouxe algo importante. Pra aterrissar, né? Pra aterrissar e vamos lá, vamos junto. Mas firme, sem ser muito... né? Então agora, né? Então a gente tá ali, tá gostado, legal, né? Então você aprovou. E aí agora eu vou te trazer o meu investimento. Perceba que assim, eu não fiz mas eu trouxe, que a minha voz continua alegre, só que mais séria. E o que você está pensando na hora que você... eu entendi a parte do investimento, tá? Todo mundo entendeu também, né, gente? Vamos lá, na hora que for fazer uma coisa importante. Porém, o que você tá pensando quando você fala a primeira parte, que você tá animadona, vendendo a sua caneca e tal? O que tá passando na sua cabeça? Eu preciso fazer isso acontecer. Brincadeira, não, mas vamos lá. Precisa fazer a venda acontecer? Preciso fazer a venda. Puta, mas não é, eu tenho certeza que não é. Não, tenho certeza que não é, Mas, na porque verdade, normalmente quando você transmite, eu preciso fazer essa venda acontecer, vai dar merda, porque o cara vai falar, ele quer vender, ele não tem outro jeito. Atrochado de todo que jeito. Então eu tenho certeza que não é isso. Não é. Mas não, o que é? Na verdade é que não é um segredo, eu não quero contar. Não, mentira, quero sim. Não é vender aquilo que você acredita. Por exemplo, se você acredita, não tem motivo pra pessoa não comprar. Igual eu falei, quando você vai fazendo isso por muito, muito tempo, você vai vendo que isso se torna natural. Então, assim, vender algo, por exemplo, vender algo que eu acredito é muito fácil. Então, assim, eu faço isso porque eu acredito. Eu acredito que você tem que fazer. Você sentou na minha frente, você saiu da sua casa, sentou na minha frente, ou você tá comigo no telefone, passou dos 3 minutos, você precisa comprar. Então, eu tenho que te apresentar de verdade com aquilo que eu comprei já.
Então, Mas dá pra apresentar isso com nota 6, né? não dá. Dá assim, normalmente pode, a Pode, maioria das dá, pessoas. dá. Eu acho que você entende que você faz de um jeito diferente do que a média das vendas. Ou Sim, não? Tá. sim. E aí a gente tá falando de uma nota 6, as pessoas fazendo, e você tá indo pra uma nota 8, Sim. certo? Mas dá pra fazer no E 6. você tá falando na nota 6 aqui durante a conversa, e de repente você aperta um botão e vai pro 8, ou não? Sim. Certo. O que é esse botão? Acreditar que você pode vender aquilo, entendeu? Acreditar que pode vender aquilo. Pode vender, porque você fez sentido pra você. Parece que é simples, mas, por exemplo, parece que é brincadeira, mas uma caneca me faz sentido, porque é uma coisa que eu uso. Então parece que foi rápido aqui, mas se você talvez me pedisse pra vender a joia ou o negócio, a caneca fez sentido. A joia faz sentido porque eu acho que te deixa mais bela, mas ok, tô falando de produto. Serviço, igual estética. Estética tem crescido e melhorado a autoconfiança das mulheres, a autoestima de mulher, a autoestima de homem, né? Hoje tem tantos procedimentos aí. Network, eu falo, né? De novo, gente, não é puxando o saco, mas eu fui desdenhando o primeiro, tá? E aí depois fiquei aí em todos os outros. Mas é exatamente vou falar, é isso. Faz sentido. Gostei. Bora, vendo. Apresento. Falo. Entrego. Então é acreditar. É acreditar. Acreditar no produto que você tá fazendo te Acreditar. anima. E assim, hoje eu acredito em vendas, né? Hoje eu acredito que o processo é esse, é o primeiro. Mas peraí, de verdade, é muito importante. De verdade, esse negócio é muito importante, porque faz muita diferença. Sim. A hora que a pessoa recebe um telefone na casa dela, não no WhatsApp, mensagem, porque não dá pra fazer entonação. Então, várias vezes eu pego o telefone e ligo pra uma pessoa. Sim. A pessoa tá lá fazendo, sabe lá Deus que. Tava mexendo no celular, tava criando um script pro vídeo dela, tava conversando com o cachorro, brincando com o cachorro, conversando com alguém. Porque também pode conversar, porque as pessoas conversam com o cachorro. Sei lá, ela tava no cenário dela. Eu posso ligar a nota 6 e não vai ser legal. Então é muito valioso ir pra nota 8. E só acreditar. Pra mim, eu não consegui pegar ainda assim, tá, eu vou ligar agora pra pessoa e vou... Agora eu acredito na caneca e tal. O que é que... Você dá um sorriso primeiro, você grita antes, grita não, porque você não gritou pra sair do 6 pro 8. Eu gritei antes de começar o podcast. Não, então, mas, por exemplo, você acabou de falar uma coisa que pode ser que seja pra você. Você acabou de entender, você tá ligando pra alguém, você pode estar... Você não vai estar incomodando porque você tá fazendo... Tá mudando a vida dela. Isso, beleza. Mas você tá ligando pra pessoa, então já liga com vontade. Porque eu vou te falar, Carol, tanto de gente que já me ligou oferecendo alguma coisa, e eu já falei pra pessoa, jura que você vai me vender assim? Porque eu sabia que a pessoa queria me vender, mas ela, olá, Sara Carolina, eu tô aqui porque tem uma oferta incrível pra você. Entendi. Essa oferta é incrível mesmo? Tá. Você tá indo vender alguma coisa? Você tá querendo... Então, já vai que vai ter que incomodar a pessoa que tá lá, mexendo com o cachorro, lavando a louça. Não tá incomodando, eu quero falar isso, porque você nunca tá. eu transmiti isso errado, eu quero falar... Não tá incomodando, porque se você tá vendendo uma coisa que realmente você acredita que vai mudar a vida da pessoa, você não tá incomodando, tá ajudando. Beleza? Isso é uma das coisas realmente importantes. Pronto. Aí esse é o ponto importantíssimo, porque aí a gente tem um receio, talvez essa foi a chave que você trouxe, de achar que eu tô ligando pra incomodar. E aí eu já ligo o quê? Travada, como eu ligava no processo de achar que vendas é enfiar alguma coisa em alguém. Que é o que todo mundo acha, né? Você cresce ali achando que vendedor vai ter que colocar a goela abaixo. Show. Então, assim, já que você vai ligar pra alguém, já que você vai pegar o telefone, vai discar e a pessoa vai atender, e provavelmente ela vai querer arranjar uma desculpa de falar, estou fazendo, faça ela querer ficar na sua ligação. Traga pra ela, oi, Pedro, tô aqui pra te oferecer algo incrível, sensacional. É isso, eu tenho que ligar pra ela pra falar, fica comigo nessa ligação. Tá. Porque senão ela não vai, gente. Quanta ligação você recebe hoje? Milhões. Quantas você já pôs lá no bloqueio que você não quer? Aí, de repente, vai uma ligação meio diferente, você fala, deixa eu atender. Aí vem uma voz meia rouca falando com você. Você fala, peraí, deixa eu ouvir. Então, assim, aí se a pessoa tá ali animada pra te falar. Eu sei disso porque eu já ouvi uma ligação, por exemplo, sua. E no final a pessoa falou, nossa, eu comprei. E ela falou depois de depoimento. Não foi nem ouvir, não. A pessoa que deu o depoimento. Ele falou tanto que eu quis. Então é exatamente isso. Eu vou tossir. Boa. Meu povo, eu tenho uma última pergunta aqui. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham se divertido até agora e tenha trazido para algum insight para você, para o teu negócio. Porque se duas pessoas que estão falando nessa mesa não sabiam vender
Uma foi demitida, quase demitida de novo, e eu achava que eu não venderia nada nunca. Já vendo bastante. Falou que vai acabar, tô chorando até. Você também pode, acredita. Mas o que eu quero trazer pra você... Ah, boa. Por favor. Fui intimado aqui uma Por água ao vivo. Água Top ao demais. Pra eu poder responder. Boa. A pergunta final é de tudo que nós falamos aqui. Rumbe os tambores. De tudo que nós falamos. Vamos lá. O que nós trouxemos pra mesa. Ficou alguma coisa no ar que você gostaria de trazer de volta pra cá pra fechar? Ou que a gente não falou, mas é importante falar agora? Vamos lá. Vou recapitular. Porque a gente falou de processos. Processos. Né? A estruturação comercial no todo. Né? O mais importante é o processo. É o processo. A gente falou sobre talento versus processo. De novo vem processo. Vem processo. Não adianta você ter o na talento história, se você não saber o processo. Veio sobre acreditar no produto. Se você não acredita, vale a pena você trocar de produto. Ou reformular, né? Por exemplo, eu vendo um serviço tal, mas ainda não tá. Como que você pode pôr talvez uma cereja nesse serviço e ficar bom? Troque de produto. Se você for vendedor, troca certeza. Se você for empreendedor, assim, ó... Põe a cereja. Tenta trocar o mais rápido possível, porque cereja em bolo de lama também é meio foda. Se você não acredita na transformação, vai botar a cereja, não sei do teu negócio. Mas, enfim... Mas tô aí pra te ajudar. Fica aí a dica. Se precisar desse diagnóstico, eu te ajudo. Boa. E falamos que pessoas introspectivas e não introspectivas, muito talentosas, não talentosas, qualquer tipo de pessoa já está vendendo hoje e deve absorver isso como sim, é possível vender tudo. A gente falou basicamente... E temos aí a dica de vender, né, para você mesmo se olhando. Se olhando no espelho ou no celular. Usando essa dica, faça um script, né, monte aí um script inicialmente, né, antes de toda a etapa, de todas as outras que elas têm que ser respeitadas. Mas faça essas duas, né? Então, como dica final aí, venda no espelho, venda por áudio e monte um script, né? E tente ao máximo utilizar de você os chats, né? Os IAs hoje nos ajudam muito, mas tente você contar uma história, né? Você fazer um script do produto que você está vendendo, ou você empreendedor do que você está oferecendo. Tente você montar isso e ler primeiramente, né? O script vai depois ser muito mais robótico. Então, os IAs vão poder nos ajudar, mas nesse primeiro momento, para que você consiga também já começar a pôr o seu jeitinho. Seja ele introspectivo, seja ele tímido, seja ele extremamente comunicativo, seja ele brincalhão. Né? Eu falo que para vender, preciso brincar. Se a pessoa for séria e não me deixar brincar, eu sei que a minha venda, ela vai ali, ela já cai no início em 50%. Aí depois eu tenho que rebolar para fazer isso. Então... Tem tudo isso, então se enxergue, né? Não, deixa a sua essência falar. Venda não é talento, é essência. Top demais, espero que você tenha gostado. Já clica aqui embaixo, já segue, porque aqui nós temos todas as quintas-feiras pessoas brilhantes, empreendedoras, prestadores de serviços que sentam aqui, pessoas que trazem resultado. Eu gosto de trazer, sentar aqui na minha frente. Então, se você está assistindo aqui, clica aqui, já segue esse canal e pode comentar aqui embaixo se você quiser que traga alguma pessoa específica aqui. Vai ser um prazer mandar mensagem para as pessoas, que eu gosto de falar com pessoas novas sempre, porque eu sempre pego uma inteligência. Eu trago aqui pessoalmente, presencialmente, para você assistir aí, também pegar de carona o máximo que eu consegui extrair da cabeça das pessoas. Espero que você tenha pego o ouro aqui, já deixa o like. E para falar com a Carolina, clica aqui embaixo no penúltimo link, tem o link dela do LinkedIn, que você pode chamá-la para estruturação comercial, treinamentos, diagnósticos e tudo que tiver com venda. Se tiver com desafio com venda, chama essa moça que vai fazer acontecer, faz acontecer. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, que aproveitem, que utilizem. Eu faço com muito carinho e eu falo de experiência, como o Pedro trouxe, da pessoa que não vendia para aquela que vende hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro Braga. Show de bola. Obrigado por ter aceitado esse convite. Foi um prazer. E até quinta-feira que vem. Obrigado.